Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estamos estudando sobre o Natal e hoje eu vou compartilhar com vocês Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, que é a história de Simeão, né? Quando ele pega o menino Jesus nos braços. Ele tinha apenas 40 dias ali de nascido, tá bom? Então ele como um bebezinho ali. Ontem nós estudamos quando os pastores, né, foram lá testemunhar o nascimento de Jesus Cristo. E hoje vamos falar da história de Simeão, começando aqui no versículo 21 de Lucas 2, diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Bom, quando o anjo Gabriel apareceu, a Maria já falou que o nome do menino seria Jesus, que significa Salvador. Então aqui eles estão cumprindo, né? Ao 8º dia significa que a circuncisão. Eles circuncidaram o menino ao 8º dia, tá bom? Pondo-lhe ali o nome de Jesus. Cumprindo-se os dias da purificação, esses dias da purificação é após a mulher ter dado à luz, ela não pode se envolver em trabalhos no templo, ir ao templo. Agora, após a purificação, ou seja, os 40 dias, ela poderia, tá bom? Então, por isso, eles vão aqui para o templo, né? Segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Esse apresentar ao Senhor é levar o menino para ser apresentado no templo, tá bom? Atualmente nós fazemos o primeiro domingo do mês a apresentação de crianças, né? Os pais apresentam suas crianças para darem uma bênção, né? No caso aqui em Jerusalém era algo ainda um pouco mais diferente porque tinha que se levar uma oferta para resgatar o filho, tá bom? Isso vai ver aqui no próximo versículo, ó. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, o primeiro filho homem que nascesse, tá bom? Era consagrado a Deus. Depois o Senhor mudou isso lá na lei de Moisés, fazendo com que a tribo de Levi servisse a eles como sacerdotes no templo. Mas isso fez com que cada filho, primeiro filho de cada família, tivesse que fazer um resgate para que ele não fosse trabalhar no templo como sacerdote. Então, era uma exclusividade dos levitas agora trabalhar no templo, mas todo filho homem, o primeiro ali, o primogênito, era resgatado, tá bom? Tinha que se fazer uma oferta ali para resgatá-lo. A gente vê aqui no versículo 24. E para darem a oferta segundo a disposição da lei do Senhor. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui foi o que eles levaram, né? José e Maria levaram um par de pombinhos ali para resgatar Jesus Cristo, a oferta, né? Aqui, o resgate, né, lá na lei de Moisés, diz que deveria ser levado um cordeiro, tá bom? Mas se a família fosse pobre, né, e não tivesse condições, levava ali um par de pombinhas ou um par de rolinhas. Aqui no caso, Maria e José levaram um par de pombinhas ali. Então isso significa que eles eram pobres, né? Que eles não tinham muitos recursos ali para fazer essa oferta, né? Tanto que mais tarde, né, quando os magos, né, vêm ali visitar Jesus e presenteiam ele ali com ouro, incenso e mirra, eles pegam esses presentes, né, e eles conseguem um valor para viajar para o Egito, né, porque Herodes manda matar as crianças, enfim. Mas o fato é que eu acredito que José e Maria, se eles tivessem uma oferta melhor, eles dariam o melhor ao Senhor, em resgate do seu filho, tá bom? Então, aqui eles não levaram um cordeiro, levaram um par de pombinhas, né, mostrando ali também a condição humilde que eles viviam. Mas, na verdade, eles tinham em seus braços ali o Cordeiro de Deus, a maior oferta, né, do mundo. Aliás, todos os outros sacrifícios simbolizavam esse Cordeiro que estava ali nos braços de Maria, chegando ali no templo para ser apresentado. Continuando aqui, versículo 25. Eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperava-se a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, aqui, a gente vê esse homem Simeão, e ele era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel.
né, esperando Israel ser consolado ali, ou seja, essa frase mostra que ele esperava a vinda do Messias, tá bom? Para consolar Israel. E a gente vai observar aqui que a mente, né, o que Simeão esperava, ele tinha uma visão muito ampla do que era o Messias, tá bom? Não somente como alguém queria livrar eles ali do jugo dos romanos, da política, nada disso. Ele tem uma noção esplêndida aqui, né? Então, a gente vê que em toda parte o Senhor ele tem fiéis, né? Tementes a Deus que entende a sua palavra. Então, aqui Simeão era um desses aqui, né? E ele estava lá. E fora-lhe divinamente levado pelo Espírito Santo de que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Então, o mesmo Espírito, né, Santo aqui revelou a ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo, ou seja, o ungido do Senhor, aquele que consolaria Israel, que traria esperança para Israel aqui. Então, aqui pelo versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando seus pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, segundo o uso da lei, é que tinha que apresentar o menino, dar a oferta ali em resgate, né? Então, tem tudo isso aqui. Mas aqui mostra que, novamente, o Espírito Santo tocou nele, que ele deveria ir no templo naquele exato momento, naquela exata hora ali, né? Isso aqui não significa que o Espírito Santo falou o horário, nada disso. Pode ser um forte impulso que ele sentiu de que deveria estar no templo. Eu tenho que estar no templo, eu tenho que ir no templo. E ele foi. E foi exatamente nesse momento que Maria e José aparecem lá com Jesus Cristo, né, nos braços. Então tomou nos braços e louvou ao Senhor e disse. Aqui, né, quando diz que ele louvou ao Senhor, aqui é um cântico, tá bom? Ele vai cantar um hino aqui de louvor. Como ele já estava esperando a consolação de Israel, já estava esperando, ou seja, o Messias, e foi lhe prometido que ele não morreria sem antes ver, né, o Messias, então é capaz que ele pensou muito nesse momento que ele teria, e ele formulou um hino, né, para cantar. Então, aqui do versículo 39, não, do versículo 29 ao versículo 32, né, na verdade um hino, uma canção de Simeão, uma canção profética, muito profundo que ele fala aqui. Bom, vamos acompanhar aqui. Na nossa língua não tem muito significado. Significado tem, não tem muita rima, né, essas palavras aqui. Mas na língua, né, que ele se estava lá em hebraico, era uma canção, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que ele falou, né, nessa canção, ou seja, profetizou aqui, né, por meio dessa canção. Versículo 29. Agora, ó Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Então, aqui a gente vê que Simeão, aqui não fala nada sobre a idade dele, mas dá para perceber que ele era uma pessoa idosa, né, que ele estava esperando, né, agora despede em paz o teu servo, né, segundo a tua palavra. Dá a entender que ele já estava esperando há bastante tempo, né, essa vinda do Messias ali, e que ele veria esse acontecimento aqui, tá bom? Então, aqui é como se fosse uma promessa antes dele morrer, que ele veria. Então, ele é como se a gente não tem nada aqui sobre a vida dele, se ele tinha problemas de saúde, dificuldade. Com a idade, né, problema nas costas, dificuldade, a gente não tem nada aqui sobre Simeão, mas a gente percebe que ao receber essa promessa e ver que se cumprir na vida dele, que ele pegou o Messias no braço ali, ele fala, agora despede em paz, né? Tá aliviado, agora parece que só faltava isso na vida dele, né? Ele só queria ver o Cristo aqui, e agora ele já fala, agora pode despedir eu em paz, Senhor. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ora, embora os olhos físicos, né, de Simeão aqui, ele tivesse visto um bebezinho ali no colo, ali, um bebezinho de 40 dias, né, Jesus, ele consegue enxergar a salvação. E aí eu falo que a mente de Simeão era bem aberta, porque muitos enxergavam a salvação, né, a consolação de Israel, como a vitória dos judeus sobre os romanos, né, sair da escravidão, né, esse tipo de
de coisa que se esperava. A maioria dos judeus esperavam isso, sair dessa opressão. Aqui ele fala que ele viu a salvação, né? Jesus ele veio não para tirar ali da opressão. Isso também, né, principalmente no milênio, mas aqui é para livrar do pecado, nos conciliar com Deus. Então essa é a nossa salvação, por meio do Messias. E aqui a gente vê que Simeão ele tem os olhos abertos, né, para enxergar essa salvação, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Vamos lá, aqui, versículo 31 e 32. O qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aqui, quando ele fala a face de todos os povos, é do mundo inteiro. Veja só o versículo 32, né? Porque sempre havia uma diferenciação ali entre os israelitas e também uma diferenciação entre os gentios. E aqui ele diz o seguinte no versículo 32: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Veja que ele fala das nações, que são as nações gentias, e também fala de Israel. Glória para Israel, glória, poder para as nações, luz, porque as outras nações elas eram cegas, elas não tinham conhecimento da salvação, tá bom? Elas não tinham conhecimento de Deus por meio da salvação, porque desde o princípio o Senhor escolheu uma família, a casa de Israel, e cuidou deste povo, levando eles à salvação. Mas agora com Jesus Cristo seria a luz para todas as nações. Todas as nações teriam conhecimento deste Jesus, que por meio dele nós seremos salvos. Bom, aqui então ele fala da salvação tanto para os gentios, que são todas as outras nações, e para Israel aqui também a consolação, né? Porque vem para eles a glória aqui também. Vamos lá, versículo 33. José e Maria se maravilhavam das palavras que dele se diziam. Bom, aqui tá certo que está dizendo aqui que José e Maria se maravilharam, né, de ver Simeão, né, com Jesus nos braços e dizendo todas essas palavras, né, quem não se emocionaria ali? Mas aqui devemos entender que não é nenhuma novidade, né, para José e Maria. Eles entendiam o papel aqui de Jesus Cristo, que ele era o Salvador do mundo, né? Já havia sido anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, então não é nada novo para eles aqui o que Simeão estava dizendo até agora, tá bom? Sobre Jesus Cristo. Mas eu acho que se maravilharam muito mais porque estava vindo de um estranho, alguém que não conhecia eles, pegou Jesus no braço e aquilo eles pensaram, isso não é coincidência, né? E aí eles recebem esse testemunho da parte de Simeão ali também, por isso eles se maravilharam aqui. Versículo 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria. Aqui quando fala que Simeão os abençoou tanto a José como a Maria. E aí então ele vai e dirige algumas palavras especificamente para Maria aqui, sua mãe. Eis que este está posto, este quem? Jesus Cristo, para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que será contradito. Jesus Cristo, ele é o próprio sinal, né, mostrado lá por Isaías, né? Ele seria o sinal, a pedra, né, que os edificadores rejeitaram, né? Jesus Cristo, ele é tanto a pedra para os que acreditam, fortalecer o seu alicerce, construir seu alicerce sobre Cristo, que é essa rocha, como também ele era uma rocha onde as pessoas vinham de encontro e batiam com ele ali e se chocavam, né? Ou seja, se machucavam também. Então, aqui diz que ele estava posto como contradito, né, contra aquelas pessoas. A gente vai ver que muitos, né, se revoltaram com Jesus pelas palavras que ele dizia ali. Continuando aqui, ele disse mais aqui para Maria, né? Uma espada transpassará também a tua própria alma. A gente sabe que quando Jesus Cristo estava sobre a cruz, né, uma lança transpassou o seu lado aqui. Mas aqui Simeão está falando para Maria. Uma espada transpassará a tua alma. Algo pior do que a lança física, porque aqui ele está falando de algo que machucaria ela profundamente. Não ia ser ela que ia receber algo transpassando ela, mas ia transpassar a alma dela, tá bom? Ou seja, por que que Simeão ele dirige essa profecia para
Maria, porque a gente vê que José ele não está no momento da crucificação. Em algum ponto da história, José morre e não é mencionado nas escrituras, tá bom? Certamente, se ele estivesse vivo, ele estaria lá com Maria, né, na cruz lá, com seu filho lá, tá bom? Mas a gente vê que José não estava, tá bom? Então, é, a profecia diz diretamente para Maria, né, que ela veria uma espada transpassaria a sua alma. Isso aqui é a tristeza de ver o próprio filho sendo morto ali, crucificado, tá bom? Então aqui diz, no 35, né, o último versículo, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Né? Qual que é, né, a nossa mudança ao ver o que Jesus Cristo passaria por nós? Né? O que ele passou por nós? Que transformação isso traz na minha vida? Acho que esse é um bom ponto para nós pensarmos, né, que desde o começo do nascimento de Jesus Cristo já estava tudo preparado para que ele pudesse nos salvar. Ele é o nosso Salvador. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.